é evidente que seria ideal para o governo se ele não tivesse que enfrentar essa disputa com a Câmara dos Deputados, sobretudo com a Câmara dos Deputados, mas também com o Legislativo como um todo, já que há problemas também com o presidente do Senado, embora muito menos grave. Mas o fato é o seguinte, né? Nós temos que observar o momento que cada um está vivendo. Né? O Padilha, né, embora ele seja uma pessoa de hábitos e comportamentos muito moderados, né, ele é uma peça substituível. O Lira não tem essa opção. O Lira não pode se retirar dessa briga. O Lira está entregue a um momento dificílimo, que é o da recondução do seu grupo à presidência da Câmara, já que ele próprio não pode ser candidato, e ele está, a meu ver, metendo os pés pelas mãos ao abrir muitas frentes de combate. Ele abriu frente de combate com o Executivo, ele abriu frente de combate com o Ministério das Relações Institucionais, ele abriu frente de combate com o Supremo Tribunal Federal, enfim, ele está abrindo frente de combate demais para a força declinante que ele tem já nesses últimos 9 meses de mandato. Nós estamos em abril e o mandato dele vai se encerrar com a posse da nova legislatura em fevereiro. Na prática, né, termina em dezembro. Então, nós temos menos de 9 meses, 8 meses de alguma coisa, para o Lira exercer esse poder. Acho que ele está exagerando na quantidade de frentes. Né? Teve um camarada nos anos 40, nos anos 30 e 40, né, que talvez tenha perdido uma guerra porque resolveu guerrear com todo mundo. Ainda bem que ele perdeu. Né? O Lira... Né, ele está fazendo isso, né? Está abrindo frente. Está abrindo frente. E vocês sabem, né, tanto como naquela ocasião foi possível unir políticas e países completamente diferentes no Ocidente e no Oriente, em função da ameaça que aquele camarada representou, como agora também está se fazendo na prática uma aproximação política entre o STF e o governo, Poder Executivo, na disputa de poder com o que Lira representa, ou que tomou para si a representação, que é o Poder Legislativo, muito embora, formalmente, essa representação seja do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele está falando do Hitler, viu? Não é do Bolsonaro, não, e nem do Trump, viu, gente? Não, para falar, fala dos... Pois é, mas é isso, entendeu? Não, é isso. Isso. A ambição de querer abrir várias frentes ao mesmo tempo. Então, o Lira vai brigar com o Lula, com os ministros do Lula, com o Alexandre de Moraes, com o STF, ao mesmo tempo. Eu não acredito, já para entrar no segundo ponto, nesse racha no STF, em função da questão do julgamento do Moro. Gabriela Hart. Do julgamento do Moro e do afastamento da Gabriela Hart, de mais um juiz e 2 desembargadores do TRF4, eu também não acredito que isso esteja demonstrando um racha no Supremo, não. Eu acho que ali foi uma tentativa e parcialmente frustrada do Barroso de querer mostrar quem é que manda no CNJ. Eu acho que ele está muito mais na linha de sinalizar para o Luiz Felipe Salomão, que refreie os seus impulsos, porque as ordens ali no CNJ são dele, Barroso, do que numa divergência. Até porque o Moro e a Lava Jato, né, eles estão piores que aquele senhor que foi levado lá pela sobrinha para o banco para fazer empréstimo, entendeu? Eles já foram. Olha, então, esse que é o ponto, Brito. Depois de ver o presidente do STF e do CNJ, que é o Luiz Roberto Barroso, praticamente fazer uma... Ele não fez uma defesa da Lava Jato, mas fez uma defesa da Gabriela Hart, né? Vem a apreensão de que o lavajatismo não esteja devidamente soterrado. A direita não está definitivamente soterrada, só que a Lava Jato deixou de ser uma ferramenta potente para eles. Primeiro porque eles perderam o seu super-herói. Moro hoje é um fantasma que se move pelo mundo da política. Mesmo a vitória que ele teve lá no TRF4,
né, preservando o seu, no TSE, perdão, no TRE do Paraná, preservando o seu mandato, mesmo essa, todo mundo sabe que é temporária. Né? Ela só não chegará a ser demolida no TSE se o caso do CNJ acabar enveredando por um processo criminal contra o próprio Moro. Então, eu acho que não é daí que vem o problema. O nosso problema vem da pauta ideológica, né, e da perda dos limites que a direita voltou a ter. Então, os ataques, né, continuam sendo voltados para as mesmas coisas, para o Supremo e para a esquerda. É preciso tirar poder dessas forças que, mal ou bem, têm representado o esforço civilizatório do Brasil. E o método é o populismo mais desbragado. É combater saidinha de preso, é combater posse de droga, né? É pauta moralista. Que precisa que alguém tenha coragem de dizer para esses caras: vocês ficaram 4 anos no poder, 6 até, se contar o período do Temer, o poder incontrastado, com maioria no Congresso, maioria no Senado, maioria na Câmara. Por que agora, só agora, descobriram que a origem da criminalidade está na saída dos presos para visitar a família? Por que só agora descobriram que o tráfico de drogas, né, com meio baseado na mão de um rapaz, ou de uma moça que esteja viciada aí, que esteja fazendo uso de maconha recreativa, por que o crime está originário nisso? Ninguém tem dúvida disso. Ô, Brito, você está usando uma estratégia, a meu ver, muito, muito boa, de rebater, digamos assim, o modus operandi da direita nesse momento, só que a esquerda não usa essa estratégia. Ela não gosta. Parece que ela tem alergia a dizer o que você está dizendo aqui, que é uma verdade. E aí eu te pergunto, quer dizer, até quando, né, a esquerda vai ficar nessa situação? Estava conversando com você no bastidor e você disse que a esquerda até que não está tão mal assim, quer dizer, o governo não está tão mal assim na articulação política porque não tem base. Né? Como é que vai articular se não tem base? Explica esse negócio para a gente aí. É porque a gente está vivendo, né, um paradoxo. Cobra-se do governo uma articulação política de uma base no Congresso. Mas o governo não tem essa base. Não tem essa base. Eu estou tentando me livrar aqui do celular, mas está difícil. Ele não consegue nem desligar. Pode atender, se for importante, eu permito. Não é importante porque é minha filha. E não tem coisa mais importante do que isso. Mas ela pode esperar. Eu vou falar para ela aqui, esperar um pouquinho, que você já liga para ela. Mas ela hoje não está vendo o seu programa, então por isso que ela está ligando. Não, mas eu mando uma mensagem para ela. Deixa ela quietinha. Personagens como você, eu mantenho a distância dos entes queridos. Conheço a filha do Fernando Brito aqui, que é uma pessoa maravilhosa, diferentemente. Eu devo a ela muita coisa nesse meu processo de recuperação. Claro. Agora, deixa eu voltar aqui para a nossa vaca fria. Então, esse é o problema do governo. O governo não tem número. O governo Lula tem menos base confiável no Congresso, né, do que na maioria do mandato da ex-presidente Dilma, ela tinha. Nós elegemos muito poucos deputados, elegemos muito poucos senadores, demos pouca importância a isso. Agora temos que enfrentar um Congresso de 513 deputados com uma base de pouco mais de 120 votos, e assim mesmo votos também muito renitentes. Mas, ô Brito, não foi sempre assim? Não. Quando o governo tinha maior poder, quando o governo controlava os recursos do orçamento, é inevitável a gente verificar que a base de apoio era muito maior. Hoje, o governo, ser governo ou ser oposição, não implica nenhuma diferença de tratamento entre os deputados. Né? Ao contrário, os deputados de oposição recebem, inclusive, mais suporte do executivo do que a própria esquerda. Porque se a gente sabe, né, que na hora de repartir o bolo, os de casa ficam com menos
uma fatia menor. Os de casa? Que casa? Os de casa. A turma que já apoia o governo, que continuará apoiando o governo. Eu tenho uma informação aqui que é o seguinte: os primeiros repasses do orçamento, desse orçamento que o Congresso manipula, foram direcionados mais rapidamente, com uma quantidade considerável, para os aliados do governo. Agora. É, porque no ano passado foi exatamente o contrário. Então, essa rota de colisão... Há também uma perda de qualidade política, de qualidade de combate nessas forças. Né? Você brincou comigo agora dizendo que a argumentação que eu usei, né, na questão da saidinha, ou na questão da criminalização da posse de drogas, né, é uma abordagem que pouca gente na esquerda tem usado, porque há pouca capacidade de enfrentamento. É preciso enfrentar politicamente esse discurso. Então, você não acha que eles estão, mesmo em menor número, não podia ter uma capacidade melhor de enfrentamento? Não, porque não tem qualidade política para isso. A política se tornou muito pragmática no Brasil. Você não tem condições hoje de cobrar de um deputado, de um vereador, que ele assuma esse discurso, porque esse discurso eleitoralmente é danoso para ele, é terrível para ele. É o discurso do defensor de bandidos. É o discurso do defensor, da censura. É o discurso do defensor. Nós somos exatamente o contrário. Nós somos aqueles que querem combater o banditismo mais perigoso, que é o banditismo com poder econômico. Nós somos aqueles que querem combater, desculpem, que querem combater com mais intensidade a censura, a limitação da expressão das pessoas. No entanto, nós deixamos que esse discurso fosse apropriado pela direita. A direita se apropriou desse discurso. E nós, né, estamos cantando a valsa encantadora da união nacional, do fim das divisões. O país está dividido. Não adianta brigar contra isso. Nós precisamos dizer isso. Nós precisamos dizer que essa divisão prejudica o Brasil e torna o Brasil, inclusive, mais vulnerável a pressões internacionais como estas pressões abjetas que têm sido vocalizadas pelo Elon Musk. Deixa eu entrar nesse capítulo Elon Musk, mas antes deixa eu ir para o bate-papo aqui. Eu quero até fazer um apelo para todo mundo. O apelo para dar o like, em primeiro lugar, né, para se inscrever no canal. Canal do Conde chegando a 100 mil inscritos aqui. Essa semana vai chegar a 100 mil. Olha, o Edson Antunes está dizendo aqui: bom dia, Conde, eu exijo uma caneca, tá? Ele quer uma caneca. Agora que eu dei uma caneca para um amigo aqui publicamente, ele quer. Vou mandar uma para você, viu, Brito? Uma caneca para você tomar café da manhã? O que você acha? Fala assim, não, dispenso. Não quero sua presença aqui no meu café da manhã. Eu vou tomar café. Eu tomo café com você. Se não tomo café com você, eu tomo café na sua caneca. Toma café na caneca. Eu não sou pobre e orgulhoso. Tá certo. Laura Brito, bom dia. Também quero uma caneca. Meu Deus, eu vou ficar, né, completamente sem caneca. O Leonardo Arévalo, ele está aqui já há mais de um dia falando: Pietra, te amo. Pietra, te amo. Pietra, te amo. Olha só, olha quantas mensagens ele manda. E eu quero fazer um apelo para a Pietra, por favor, responda ao nosso Leonardo Arévalo, né? Porque ele te ama, viu, Pietra? Tá aqui. Olha, Isabel Reis, Conde, você é um doce, quero te mandar um presente. Tá vendo, o Brito? Você vê, as pessoas aqui, diferentemente de você, elas me acham um doce. Pois é, fazer o quê? Fazer o quê? O Brito, essa história de o Congresso americano, né, ter chamado o Elon Musk, ter pedido documentação sobre os despachos e a justiça brasileira pedindo para fechar perfis aqui no Brasil. O que está acontecendo? Será que o Alexandre de Moraes passou algum sinal realmente nessa história toda? É possível que tenha passado não só um, como alguns sinais, mas isso é irrelevante perto, né, da tarefa que sobrou para o judiciário brasileiro.
não foram atentados à liberdade de imprensa. Pode ser que, num caso ou outro, até algum bloqueio de conta tenha sido exagerado, mas, no geral, o que se tratou ali foi de impedir a marcha de uma conspiração golpista. Então, nós estamos perdendo isso de vista. Nós estamos perdendo de vista que foi na justiça que nós conseguimos a defesa do país contra um golpe de Estado. E pior, quem é Elon Musk para falar em censura se eles próprios, por qualquer razão que lhes convenha, tiram do ar, ou bloqueiam, ou limitam perfis que não são do seu gosto? Porque é preciso que as pessoas saibam. Não é só pôr no ar ou retirar do ar. É quanto se dá de repercussão àquela conta, quanto se impulsiona aquele tipo de conteúdo. E não há dúvida que o Twitter se tornou um território franco para esse impulsionamento da extrema-direita, para o pensamento, eu não vou dizer conservador, porque o pensamento conservador hoje chega a ser quase progressista, mas ao comportamento reacionário, ao comportamento extremista, ao comportamento desumano. E que vergonha para o país quando o Twitter não tem nenhum problema de incompatibilidade de gênios com países de natureza, de regimes muito mais autoritários, Turquia, China. Não é um escândalo que, como aconteceu com Bolsonaro, de maneira menos intensa, e agora com Milei, o dono dessa empresa se assuma como partidário de presidentes conservadores e autoritários? Isso não escandaliza ninguém? Nós vamos agora ficar discutindo se o Alan dos Santos tinha direito de ficar pregando golpe de Estado nas redes sociais? É isso que nós vamos discutir? Essa é a questão da liberdade de imprensa que está embutida com Elon Musk? Não. E volto aí a essa questão. Isso também abre um flanco, embora seja um elemento de apoio à extrema-direita, abre um flanco para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que retirou de pauta e afastou o relator do projeto de regulamentação das redes sociais, a famosa PL das fake news. Vamos lembrar que, objetivamente, Arthur Lira deu razão a Elon Musk à medida que se preocupou em urgentemente tirar, quando o país inteiro pedia providências, tirar de pauta o PL das fake news. Eu acho que o Lira comprou mais uma briga, além das que ele já comprou a leste e a oeste. Eu acho que ele comprou uma briga lá em cima com o Supremo ao patrocinar a continuidade dessa desregulamentação criminosa das redes sociais. Tem um relato de um encontro de ontem entre o Alexandre de Moraes e o Arthur Lira. O Alexandre de Moraes ontem foi no Senado de surpresa, participou ali do Código Civil, da redação, né, do Código Civil. E antes disso ele se encontrou com o Arthur Lira e os relatos são de que a conversa foi dura, né? A conversa foi uma conversa difícil. Você acha que, por exemplo, pegando a questão da PEC das drogas, né? Que parece que eles reivindicam algo que já está na Constituição, que é uma coisa até estranha. É uma PEC pleonástica. É uma PEC pleonástica. Possivelmente o STF vá declarar inconstitucional depois. Essa briguinha entre Senado, Congresso, STF, e no meio disso a gente sabe também que os próprios ministros pediram para o Lula ajudar um pouco nessa mediação. O que vai dar isso aí, levando em conta, Brito, que você está dizendo aqui que o governo não tem base, portanto não tem articulação política? Quer dizer, a gente está no caos, está mergulhado no caos institucional de novo? Não, olha, você sabe que o Milor Fernandes, em certo momento, produziu uma frase que diz assim: muito mais importante do que você ser genial
e você está cercado de medíocres. Então, muitas vezes você consegue se ressaltar, né, pelo baixo nível alheio. Né? Vamos considerar, né, que o Cunha está agindo como sente a iminência de uma derrota. Olha o seu ato falho, você falou Cunha, não falou Lira. Que não é o mesmo ou parece igual? Para continuar, né? Para continuar, me desculpem aí a inconsciente e lúcida troca de nomes. O Lira acusou o golpe. O Lira achou que era capaz de dar uma bofetada no STF, recusando a continuidade da prisão do Chiquinho Brazão. Não conseguiu. O Lira vai se encontrar com Alexandre de Moraes no mesmo dia que anuncia que vai acolher a abertura de uma CPI para investigar abusos do Legislativo. E olha só que coisa estranha, Conde. Ao mesmo tempo que faz isso, né, toma uma iniciativa que é evidentemente destinada a solapar a base de sustentação no judiciário dos ministros do STF, quando aceleram a votação no Senado, né, da chamada PEC do quinquênio, ou PEC dos penduricalhos, que estabelece um aumento na remuneração dos juízes de 5% a cada quinquênio completado, 1% ao ano. De 5 a 35. Pois é, né? Inclusive atingindo aposentados e inclusive com uma discussão se sobre isso deve haver retroação. Então, quer dizer, é claro, né, que isso visa a colocar o legislativo como alguém, né, que nada tem contra o judiciário, apenas contra a cúpula do judiciário, apenas contra o STF. Eu acho muito difícil. Acho que nós vamos ter uma temporada esse ano de decretação de inconstitucionalidade de leis aprovadas na Câmara dos Deputados. Agora, se isso vai progredir, Conde, eu não sei. Se a direita vai ganhar forças, eu também não sei. Né? Acho que sim, nas eleições municipais. Mas também acho que se não é para combater essas ideias, né, desumanas, essas ideias anticivilizatórias, essas ideias discriminatórias que a direita procura implantar no país, também não vale a pena ser governo. Não vale a pena, em nome de permanecer no governo, abrir mão de todas as nossas convicções e princípios. Né? É melhor ficar na oposição, né? Não, não é melhor ficar na oposição. A oposição é um lugar muito desconfortável, Conde. É melhor ser governo, senão ninguém disputava. Né? Mas é melhor ser governo se você, no governo, exerce, claro que não de maneira absoluta, mas exerce com ponderação, equilíbrio, mas relativo intransigência no fundamento, os seus princípios, as suas ideias. Então, vamos discutir isso aí, vamos perguntar, como eu fiz aqui no programa, por que não fizeram isso antes? Por que não limitaram as saídas de presos antes? Por que gente de direita, como Figueiredo e Ibrahim Abiaquil, instituíram a saidinha? Foi o Figueiredo que instituiu, né? Foi Figueiredo. Então, não vamos deixar de lado as questões, né, que revelam a nossa coerência e que revelam, por contrapartida, a incoerência dessa gente que sempre fez o contrário do que diz que está fazendo agora. É que é complicado, né? É tanta contradição do outro lado. Desculpa, é claro que viver é perigoso, como diria Guimarães Rosa, mas assim, é tanta contradição, e a esquerda tem seus traumas e continua meio que buscando alguma linguagem. Antes de seguir contigo, meu querido Fernando Brito, deixa eu trazer aqui comentários. O Edson Antunes: para entender esse país não pode ser amador. Estou contigo, Fernando Brito. Falar a verdade e exigir caráter espanta as rodinhas de conluio. Paulo Eduardo Canhadas colaborando conosco. Edson Antunes: colocar a direita sob a lei deixa os reacionários em pé de guerra. Até um playboy milionário entrou na briga, que é o Elon Musk, né? Quanto de grana tem nesse imbróglio? E a Raimunda Fátima Souza também colaborando conosco.
A pergunta que eu queria te fazer, você quer comentar os nossos internautas aqui? Fazer um breve... Não, vamos seguir, porque eu também já vi que temos o Adriano Diogo agora em seguida, não é o isso? Diogo vai chegar daqui a pouco, o Diogo está chegando, nós temos 12 minutos ainda aqui com o Brito. Essa situação, quer dizer, a esquerda tímida ou não indo para o embate, né? E a direita sem ter nada para mostrar e indo para essas pautas comportamentais de costumes. Você não está preocupado com a sequência do governo? Quer dizer, tinha tudo para ser agora começar a colher alguns frutos. Por exemplo, o Roberto Campos Neto está saindo do Banco Central, o próximo presidente do Banco Central vai ser indicado pelo Lula, e o Arthur Lira também está saindo da presidência da Câmara. Quer dizer, tinha tudo para montar agora para o governo deslanchar, mas parece que não é isso que está acontecendo. Eu queria que você avaliasse esse quadro. Bom, Conde, olha só. Primeiro, que em política você nunca pode ter a pretensão de que você controla o tempo. Tá? Ninguém pode prever todas as coisas que vão acontecer. Ninguém poderia prever, por exemplo, que a situação no Oriente Médio fosse escalar e, com isso, o preço do petróleo fosse disparar. Não é certo ainda que vá disparar a níveis insustentáveis, mas certamente reforça a sua tendência de alta. Nós temos muitas ligações com o mercado internacional, então a gente tem que ter um pouco de prudência nisso aí. Né? Nós não somos governados apenas por fatores internos. Em segundo lugar, desculpe, eu não posso atribuir, senão a uma enorme ingenuidade, achar que a lua de mel com o Congresso e com o próprio Lira fosse se perpetuar. É preciso conhecer muito mal a política e muito mal o Lira, né, para achar que essa relação fosse seguir duradoura, estável e carinhosa, como pareceu ser no início do ano passado, quando o Lira se juntou a todo o movimento, não só de crítica ao 8 de janeiro, como também de apoio à reforma tributária. Então, era mais ou menos compreensível, né, que isso pudesse acontecer. Aliás, não é preciso ser nenhum gênio da política, isso já havia sido dito por Renan Calheiros, que conhece muito melhor, né, o conterrâneo do meu avô, alagoano, Arthur Lira, no exercício da política. Tá? Em terceiro lugar, eu acho que não vai acontecer isso. Não vai acontecer essa colheita de resultados. Isso aí, quando vem no segundo mandato. A economia demora a produzir efeitos. Né? O que nós temos que evitar é que prossiga a perda de confiança na política econômica na base da sociedade, que se perdeu muito com os aumentos de preços que nós tivemos nesse início de ano. Isso foi uma janela de oportunidade que se perdeu. Eu atribuo mais as dificuldades do Lula às dificuldades da economia nesse primeiro trimestre do ano e também a essa onda que se criou a partir da suposta defesa de bandidos, de inação do governo na área de segurança pública, do que a qualquer outro fator. Está aí, para mim, a raiz dos problemas que o Lula está enfrentando. E acho que uma melhoria na situação econômica e medidas concretas, como as que foram tomadas na área de segurança pública, vão nos ajudar nesse segundo semestre. Porque a pauta da direita é muito ruim. A pauta da direita é muito complexa de enfrentar, mas ela, se você puxa o fundamento de que a culpa é da esquerda, a culpa é do governo Lula, puxa esse pé, mostrando que em 6 anos de poder absoluto, eles não fizeram nada a esse respeito, você começa a ter chances de enfrentar o fortalecimento da direita no Brasil. Eu acho que você deu um caminho importante aqui. Eu não vou nem falar mais em comunicação do governo, nem sei mais como chamar essa dimensão, né? Até porque também muita gente falou que o problema estava na comunicação, mas não é só na comunicação, né, Fernando Brito? Tem problemas também estruturais, tem a herança do governo que veio, tudo mais, anteriormente. Agora,
essa linha, eu acho talvez é que o governo esteja precisando. O governo já meio que contratou o Sidônio Palmeira, recontratou para dar ali uma assessoria do ponto de vista da comunicação do governo, inclusive para consertar supostos erros no Ministério da Saúde e tudo mais, mas não fala isso que você está trazendo aqui. Fala, vocês tiveram 6 anos para fazer tudo isso, por que estão fazendo agora e reclamando tanto? Acho que está faltando interlocução, na verdade, com a sociedade brasileira. O que está faltando é estilo de jogo. Eu vou fazer uma comparação com o futebol. Porque, na prática, né, o Lula, quando vai para o enfrentamento, ele se vê isolado entre seus próprios pares. Logo surge alguém do PT para dizer, não precisamos, o presidente então, tem que eles brigam internamente. Né? Como aconteceu, por exemplo, na questão em que ele disse que havia um genocídio em Gaza. Né? Não faltou gente para dizer, olha, pelo amor de Deus, não usa a palavra, não faça comparações. E, com isso, tirar-se totalmente o didatismo da fala do Lula, que fazia as pessoas compreenderem, né, a monstruosidade que se pratica naquela região. Eu acho que existe no futebol agora, mudou-se, né, a linguagem, então agora fala assim, marcação em linha alta, marcação em linha baixa. Marcação em linha alta é quando você avança seu time, vai disputar a bola no campo do adversário. Né? Marcação em linha baixa é quando você deixa o adversário jogar e fica ali se defendendo heroicamente para não tomar um gol. Acho que nós estamos jogando no governo com marcação de linha baixa. Isso. Perfeito. Nós estamos esperando a direita vir para cima para muito timidamente... Para não responder. Gaguejando, tentar responder alguma coisa ou não responder. Ou dizer, deixa isso para lá, é melhor não olhar para essa questão. Né? Tira o sofá da sala, que vai desaparecer o problema. Enquanto nós temos, certamente, que fazer marcação em linha alta. Partir para cima do campo do adversário. Vocês querem segurança? Mas que segurança vocês nos deram ao longo de 6 anos? Segurança de poder comprar fuzil? Será que é esse o seu caso? Será que é esse o caso das pessoas de vida normal? Elas sabem disso, mas alguém precisa dizer para elas. Deixa eu trazer uma informação para vocês aqui e vou fazer uma pergunta aqui para o Brito também na sequência. Eu estou vendo aqui que no bate-papo, né, eu tenho o privilégio, viu, Brito, de ter muitos bolsonaristas que me acompanham. Eles gostam de acompanhar, não sei porquê. E agora que nós estamos nas vésperas de uma nova micareta fascista do Bolsonaro aí na tua terra, Rio de Janeiro, eles estão muito mais, digamos, aqui, como é que se diz? Eles estão em polvorosa aqui no bate-papo, e estão aqui insultando e tudo mais. Depois eu vou fazer uma limpa aqui. Agora, a pergunta que eu te faço: o Bolsonaro está prestes a fazer uma manifestação, vai falar da minuta, vai falar do Elon Musk, participação do Cláudio Castro, Ramagem, né, que é candidato a prefeito aí pelo PL, pré-candidato. O que esperar dessa manifestação aí, desse ato, mais um ato dessa figura, desse cidadão? Conde, enquanto o combate for à luz do dia, com as pessoas claramente identificadas, ele só pode ser positivo. O problema é que nós temos ainda, né, uma seção intermediária, digamos assim, da sociedade, na qual se inclui a mídia, né, que leva água para o moinho do bolsonarismo, embora negando que esteja com balde na mão. É essa a questão. Eu falei ao longo do programa, lá no início, né, que nós não podemos fingir que não existe essa polarização. Existe. Não quer dizer que a gente tenha que odiar as pessoas automaticamente, porque não concordam conosco. Não. Mas é preciso que o Brasil tenha claro que hoje só existem 2 caminhos. Ou o conjunto de forças que está representado nesse governo, que está representado no Lula, ou o bolsonarismo. Tertius non datur, como diziam os latinos, né? Não tem outra opção. Não se vai criar uma terceira via, não se vai criar um novo caminho, não se vai criar uma força liberal que, de repente, do nada, vai surgir para criar uma direita que não seja retrógrada, primitiva, né? Como essa que nós temos hoje ao lado do bolsonarismo. Não tem
alternativa que não seja enfrentar essa polarização. E nós não podemos ter medo de fazer isso. Enquanto nós nos acovardarmos, enquanto nós nos acoelharmos, enquanto nós ficarmos pensando no não mexe com isso não, porque isso aí dá problema, nós vamos perder a polêmica. E essa é a frase que mais está sendo enunciada pelo governo. Não mexe com isso, porque isso aqui vai atrapalhar a eleição municipal. Olha o Adriano Diogo chegando aqui no nosso 11 News. Querido Adriano Diogo, pode ligar seu microfone aí. Super Adriano Diogo. Dá uma saudação aqui para o nosso glorioso Fernando Brito, para eu me despedir dessa figura e seguir aqui com você, Diogo. Tudo bem contigo? Bom dia, Conde Fernando. Estava assistindo. Excelente a sua análise. Concordo com tudo e um pouco mais. Tá aí. Infelizmente, né, Adriano? Infelizmente, a gente está sempre tendo que fazer esse tipo de crítica, o que a gente também, no final das contas, compreende o receio, o temor das pessoas em assumir posições mais claras, porque é uma luta difícil. Mas, para encerrar minha participação, sem deixar de contar um caso, né, um dia eu, cobrado pelo Brizola de algumas tarefas que eu tinha que fazer, etc. e tal, virei para ele e disse assim: espera aí, governador, não, vamos devagar, porque isso aí não é simples, isso aí é difícil. Ele virou para mim com a cara mais lavada do mundo e disse: se fosse fácil, Brito, eu fazia sozinho, não pedia a tua ajuda. Um abraço.